Aula 5. Síntese da nova aliança. Os procuradores romanos. Os procuradores eram uma espécie de administradores, os quais eram treinados e submissos ao Império Romano. Eles residiam em Cesareia e somente em ocasiões que justificassem é que iam a Jerusalém ou outras partes da Judéia. Os procuradores romanos. Fados 44 a 46 d.C. Esse procurador romano cometeu o engano de reclamar a custódia das vestes dos sumos sacerdotes, o que resultou num breve levante. As vestes estiveram nas mãos dos romanos desde 6 a 36 d.C., mas haviam estado nas mãos dos judeus desde 36 d.C. até o tempo de Fados. Alexandre, 46 a 48 d.C. Foi esse procurador romano que crucificou os dois filhos de Judas, o Galileu, Tiago e Simão, por se haverem rebelado. Cumanos, 48 a 52 d.C. Durante seu governo, um soldado romano fez um gesto indecente durante a Páscoa. A isso se seguiram levantes e diversas pessoas foram mortas. Ainda, por ocasião do governo de Cumanos, um soldado fez em pedaço um rolo da lei. Por causa disso, o procurador Cumanos foi obrigado a executá-lo, depois que uma multidão de judeus chegou a Cesareia para protestar. Tais incidentes levaram-no finalmente ao exílio. Félix, 52 a 60 d.C. Esse procurador romano não simpatizava com os judeus e suas ações finalmente desencadearam em guerra. Suas drásticas providências para frear os zelotes, um grupo de patriotas judeus favoráveis à guerra contra os romanos, não fizeram outra coisa senão aumentar a popularidade do grupo entre o povo. Foi dentre eles que surgiram os sícarios, ou homens de adaga. Esses judeus fanáticos assassinaram muita gente, incluindo o sumo sacerdote Jonatas. O método de Félix de governar pelo terror e assassínio uniu os fanáticos com as massas, e isto fez com que fosse chamado de volta a Roma. Festo, 60 a 62 d.C. Esse procurador herdou uma situação descontrolada. Ele bem que tentou pacificar a situação, mas o fervor religioso e político crescia incontrolavelmente. Festo morreu durante seu mandato, e em Jerusalém a anarquia predominou por completo. Foi nessa ocasião que mataram Tiago, irmão de Jesus. Albino, 62 a 64 d.C. Este procurador romano, ao chegar a Jerusalém, acabou por agravar a crise, pois prendeu a muitos e pôs em liberdade os que lhe dessem suborno. Os procuradores romanos. Floro, 64 a 66 d.C. O procurador Floro
sucedeu a Albino. Sobre ele, era mau e violento, saqueava cidades inteiras e permitia aos ladrões que pagassem suborno para o livre exercício de sua profissão. A nação judaica caiu numa situação intolerável e desde 68 até 70 depois de Cristo travaram uma guerra heróica que terminou em trágica derrota em 70 depois de Cristo, quando a cidade e o templo foram invadidos e destruídos. A destruição de Jerusalém. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhares de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Este cerco foi resumido pelo general romano Tito. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente crucificados e prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para se mover entre elas. De tão terrível maneira, Jerusalém foi castigada, cumprindo aquela espantosa imprecação proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Síntese da Nova Aliança. Durante o período do Novo Testamento, Roma estava na plena força do seu desenvolvimento. O governo aristocrático dos Césares havia dado a Roma força, riqueza e poder. Ao período compreendido entre 30 a.C. até cerca de 180 d.C., Roma floresceu numa época de grandeza imperial. Neste período, o Império Romano trouxe paz, prosperidade e bom governo a uma região que ia da Bretanha até ao Eufrates e do Mar do Norte até ao Saara. Os historiadores deram o título de Pax Romana, paz romana, a esse período. Acontecimentos e condições do mundo do Novo Testamento. Esdras, Neemias e Esther dão-nos a história do período em que os judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina sob a direção de Zorobabel. E, aproximadamente 80 anos mais tarde, outro grupo havia voltado com Esdras. Reconstruíram o templo, restabeleceram as cerimônias religiosas e viviam pacificamente em sua própria terra. De Neemias até o início do período do Novo Testamento, passaram-se quase 400 anos. Durante esse período, nenhum profeta falou ou escreveu. Por esse motivo, é chamado o período de silêncio. O Novo Testamento se desenvolveu num período de grandes transformações sociais, políticas e religiosas. O contexto em que a história neotestamentária desenvolve-se possui detalhes importantes para se compreender de maneira bem clara fatos comentados pelos escritores bíblicos. A Palestina e suas condições gerais no período neotestamentário. Roma entrou de posse da Palestina
por volta do ano 60 a.C., e esse período começa com a intervenção romana na Guerra Civil Judaica. Vários governantes subiram ao poder, mas todos submissos a Roma. Os imperadores romanos massacravam de maneira impiedosa o menor sinal de revolta. Por isso, eram temidos e obedecidos. Economicamente. Os judeus gozavam de certa liberdade política e econômica, mas tinham de pagar pesados impostos anuais ao governo romano. Foram então instituídos os publicanos, que eram judeus coletores de impostos para os romanos, empregados por um contratador de cobrança de impostos. Os publicanos eram uma classe dominadora e geralmente rica, porém discriminada e odiada. Um judeu que ocupava a posição de publicano se tornava desprezado e religiosamente impedido da prática religiosa, por ser reputado cerimonialmente imundo, por causa de seu contato contínuo com os gentios. Os ensinos rabínicos ensinavam que não se podia nem mesmo comer em companhia dessa classe de pessoa, e a função quase sempre era associada com o termo e pecadores. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ou ainda do termo e prostitutas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Síntese da Nova Aliança.